Olá, eu sou a Dani Tosato e está começando mais um EnsinaCast. O tema de hoje é um tema bem difícil de ser abordado. Nós vamos falar hoje sobre os direitos das mulheres, sobre feminicídio e essa luta que não é só das mulheres, é de todos nós. Fique ligado que está começando mais um EnsinaCast. A nossa convidada de hoje é a Cristiane Murakami. Falei certo? Isso. Ela é advogada, atuante em direito de família e violência contra a mulher, violência doméstica. É membro fundadora e secretária da ONG Mulheres em Ação de Mauá. Também é conselheira municipal do Direito da Mulher, também em Mauá. Cris, bem-vinda. Oi, tudo bem? Muito obrigada. Eu agradeço o convite, né? Muito feliz de estar participando aqui desse bate-papo. É uma honra para a gente e é muito importante a gente estar falando sobre os direitos das mulheres, né? O nosso principal objetivo aqui com o EnsinaCast é trazer de maneira clara, leve, assuntos sobre cidadania e também sobre o terceiro setor. Só que eu acho que hoje a gente tem uma missão difícil por aí, né? Para falar de maneira leve sobre um assunto tão difícil, né? Antes da gente começar aqui a gravação, você estava me mostrando números bem alarmantes sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher. Mas vamos começar lá do comecinho? Tá, vamos lá. Por que as mulheres precisam ter leis específicas que as protegem, que nos protegem? Porque se a gente for pegar a Constituição, está lá falando que somos todos iguais perante a lei, né? Todo mundo tem o mesmo direito e os mesmos deveres. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU também diz a mesma coisa. Mas depois, aí, com os anos, a gente foi vendo que precisava ser feitas leis específicas para as minorias. Tudo começa já de uma cultura, né, patriarcal, onde a condição de ser mulher, a gente está sempre sendo menosprezada, diminuída, né? E assim, os números, como a gente estava conversando no início, já nos demonstram que a gente realmente precisa de uma proteção além, não é? Porque assim, tá na Constituição, direito, a igualdade, né? Somos iguais, homens e mulheres. Mas não é o que a gente vê em números, né? Então, quando começa a ocorrer casos de tantas mortes de mulheres, meninas sendo violentadas, realmente a gente tem que buscar aí do poder público algo que nos proteja, né? A lei do feminicídio foi uma luta muito grande. Iniciou com a lei com a Maria da Penha, que foi uma mulher... Tem uma história também. E foi uma luta muito grande. Ela demorou 13 anos para poder ser implementada oficialmente, porque ficou naquela grande discussão, né? Olha, está sofrendo a violência, não é? Qual é o grau, né? Vamos aí penalizar. Como será essa pena? E aí, que bom que a gente conseguiu que isso fosse implementado. E agora, em 2015, com o feminicídio, realmente foi instituído que o crime, pela condição de ser mulher, tem um agravante, né? Então, agora sim, o nome, a nomenclatura feminicídio, pela condição de ser mulher, pela condição de gênero, né? Quando a gente fala que a Lei Maria da Penha foi uma conquista, foi uma grande conquista, mas ela foi uma penalização para o Brasil, porque o Brasil não tinha se atentado ao fato, não tomava providências específicas para esses casos de tanta violência contra a mulher, que ela foi obrigada a buscar ajuda fora. Ela foi fora do nosso país, ela acionou a ONU, os direitos humanos, para que, como punição, o Brasil tomasse alguma atitude e, com isso, foi instituída a Lei Maria da Penha. Foi um tapa na cara, né? Foi, exatamente. Então, assim, acorda, Brasil. O que está acontecendo com as mulheres de vocês aí que vocês não estão protegendo? Vamos colocar uma legislação aí para, pelo menos, garantir essa proteção, né? Ainda falta muita coisa, porque existe a lei, mas a gente precisa ter todo um aparato por fora, ajuda de delegacia, de profissionais especializados, de equipes especializadas para receber essas mulheres em delegacia, para dar esse suporte. A gente sabe que ainda mesmo dentro do sistema da polícia, a gente encontra muita resistência quando uma mulher chega para fazer a denúncia de uma violência, né? Então, assim, ainda a gente precisa trabalhar, esse é o nosso trabalho de lutar muito
para que isso mude, para que as pessoas tomem consciência que precisa ter um olhar mais humanizado para uma mulher que chega numa delegacia para fazer uma denúncia, que ela está fragilizada. E quando ela chega na delegacia, ela já vem sofrendo a violência já há muito tempo, né? Vou aproveitar esse seu gancho, Cris, para falar sobre os tipos de violência. Porque o que a gente vê, a gente está sempre lendo aí, que a mulher, às vezes, não reconhece que está sofrendo algum tipo de violência, né? E a gente vive, como você disse, numa sociedade patriarcal. Nós somos muito machistas. Ainda somos uma sociedade machista. Verdade. Então, às vezes, a mulher está passando por alguma situação dentro de casa, você fala, mas ela gosta de apanhar. Mas é mulher de malandro. Sim. Tem tanto nome feio, a gente julga de tantas maneiras dessas mulheres. Como você disse, está fragilizada, está num momento difícil. Exatamente. Como que a gente reconhece enquanto vítima e como a gente reconhece estando de fora disso? Que aquela mulher está sofrendo violência com os filhos dela, também acho que pode incluir tudo isso, né? Está sofrendo algum tipo de violência, que às vezes a gente acha que violência é só dar um tapa, uma agressão física. E é muito mais amplo do que isso, né? Então, o próprio conceito da violência doméstica diz exatamente isso, né? Que a violência doméstica é toda a ação ou omissão, né? Pela condição de gênero daquela pessoa, de ser atingida fisicamente, psicologicamente, moralmente, até patrimonialmente. Então, daí surgem os tipos da violência, né? E como a gente sempre conversa, e como a gente sempre vê isso na prática, no dia a dia, do contato, do trabalho que a gente tem com mulheres, que a violência psicológica é a inicial de tudo, de um relacionamento abusivo. É o início ali que aquele parceiro, aquele companheiro ou aquele namorado vai minando a autoestima da mulher, vai deixando ela para baixo, vai deixando ela fragilizada, fraca, para que ela tome uma atitude para se reconhecer até dentro de um relacionamento abusivo e tomar atitude para sair dali. Esse olhar que você fala de julgamento, de muitas mulheres machistas, a gente também trabalha com isso para desconstruir isso em outras mulheres. Porque o que a gente sempre trabalha dentro do nosso grupo é que a primeira coisa que você recebe ao recepcionar uma mulher que está vivendo um relacionamento abusivo é você não ter o olhar de julgamento. Então, assim, não vamos julgar essa mulher neste momento. Por que ela ainda continua com esse homem? Se ela está apanhando, se ele está xingando, né? Porque existem muitas coisas por trás disso. Existe a condição financeira, existe filhos. Então, a gente sabe que muitas mulheres ainda têm essa dependência financeira. Então, é bem difícil, né? Então, o nosso lema é: vamos acolher, sem julgamentos, e vamos direcionar essas mulheres para os órgãos específicos e dar orientação correta, ela precisa de acolhida, precisa de informação, né? Exatamente. Não de julgamento. Então, até ela se identificar, nossa, isso é violência psicológica, realmente, ele me xinga, ele me maltrata, ele me coloca para baixo, ele fala que eu não tenho capacidade de nada, que eu nunca vou aprender nada, que eu sou uma burra, uma incompetente. Então, isso é uma violência que ele vai todos os dias ali minando a autoestima da mulher, Às vezes isso surge de maneira muito sutil. Sutil, não é? Bem sutil, ela não percebe. E às vezes a amiga que está do lado, foi o que você falou, de quem está de fora, às vezes, identificar isso, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas não é possível, será que ela não vê que, né, o que ela está passando? Então, é o que a gente fala, é aquele olhar de estender a mão para a amiga, olha, vem aqui, vamos conversar. Olha, eu tenho um material aqui que fala sobre a violência doméstica, sobre a violência psicológica, como que ela inicia. Vamos estudar junto, vamos conscientizar, vamos conversar com essa mulher e ver quais são as condições, se ela se visualiza dentro desse relacionamento abusivo e o que ela precisa para sair dele, né? Então, assim, o não julgamento e estender a mão são um dos principais mecanismos para a gente conversar com essa mulher, né? Eu já vi relatos, assim, que, por exemplo, o rapaz, o namorado, o marido, enfim, deixava a pessoa para baixo, mas você é burra, que um exemplo que você disse, você não tem capacidade para trabalhar, não é melhor você ficar dentro de casa, te sustenta, não sei o quê. E aí vai abaixando a bola daquela pessoa, vai, né? Então, e aí, no final, sei lá, às vezes faz alguma coisa mais, uma grosseria maior, ou até uma violência e tal.
depois manda flores. Exatamente. Ah, me desculpa, dá um beijinho e tal. E aí a mulher fala, É. não, foi só uma fase. É o que a Só gente ficou chama nervoso. do ciclo da violência, né? Que tem sempre aquele momento da discussão, da explosão, aí tem aquela calmaria, de repente tem a fase da lua de mel, que olha, vou pedir desculpa, te mando flores, eu vou mudar, vai ser diferente, e logo em seguida ocorre a explosão novamente, né? Então, assim, é todo um conjunto de situações que a mulher tem que se identificar dentro dele e pedir ajuda, né? O que a gente fala é que dentro desses tipos de violência tem a psicológica, tem a sexual, que é identificada, né, quando acontece de forçar a relação, mas isso também ocorre dentro do casamento, porque não é porque você é casada que você tem que estar ali disponível o tempo todo. Então, se você não quer, você não quer. E quando esse homem tem essa possessividade, esse sentimento de posse, ele não aceita isso, né? Então, acontece muito estupro dentro do casamento, inclusive. A gente acha que isso era uma coisa de antigamente. De antigamente não, mas ainda acontece. E a patrimonial, porque o homem quer tirar todas as possibilidades daquela mulher que tenha a sua independência financeira, porque muitas mulheres hoje em dia trabalham, né? Mas esse homem começa nessa violência de repente, quebrar um computador que ela trabalha, estragar, vender o carro que ela usava para trabalhar, por exemplo. Ele toma controle do cartão dela de bancário, né? Então, o dinheiro é na mão dele, seu salário... Né? ele vai cercando, é todo um domínio, é todo realmente uma posse. Ele sente como se a mulher fosse uma propriedade dele. Então, ali, eu vou cercar de todos os lados, tomo o dinheiro dela, ela não tem condição de trabalhar, eu coloco na cabeça dela que ela não tem capacidade de fazer nada e tá ali, tá dominado, entendeu? Então, por isso que é importante também o olhar de amigas, de parentes. Ele afasta essa mulher da sua família, ele escolhe as amizades, você não vai ter amizade com ela, você não vai visitar sua mãe, porque eu acho que ali é onde ele, de repente, pode se sentir fragilizado de que, olha, alguém ali vai ajudar, vai avisar, vai abrir os olhos, né? Então, realmente deixa totalmente a mulher... manipulador, né? Manipulador, totalmente é um narcisista, né? É o centro de tudo ele e a mulher tá ali sobre o domínio, né? A gente tem falado sobre ele versus ela, né? Mas quando é um relacionamento homossexual, mulheres trans, como que fica essas questões? Então, agora recentemente, essa semana, inclusive a gente teve assim mais um avanço, todos os pequenos avanços que ocorrem a gente comemora, porque a gente sabe que essa luta é bem complicada, é bem difícil, a gente tem que levantar várias bandeiras para conseguir a conquista de uma modificação que seja ali na legislação, né? E a gente teve, por unanimidade no STJ, a aprovação de a garantia que a mulher trans está segura, né? Com a Lei Maria da Penha, tá incluída ali. Então, assim, isso é uma segurança para um gênero para que ele tenha liberdade para ter os seus relacionamentos, que tenha mais segurança ali dentro da sua família, que sabe que se ocorrer alguma coisa, também vai poder se proteger, se assegurar, vai poder acionar a Lei Maria da Penha. Está incluída, né? Sim, com certeza. Esse é o intuito, né? A gente tem que começar a incluir todas aí, né? E quando é um relacionamento entre mulheres, também, por exemplo? Sim, também a Lei Maria da Penha protege. Inclusive, assim, a gente fala da Lei Maria da Penha, da violência doméstica, é igual você falou, entre o casal, marido e mulher, ou companheiro, ou namorado. Mas a lei também é utilizada em todos que estão ali dentro daquele convívio familiar, porque a gente também aciona muito a lei em relação a filhos que assim, batem nas mães, principalmente os filhos que têm problema com dependência química, né? Então, assim, essa mulher também vai estar protegida, vai acionar medida protetiva em relação ao filho também. Então, assim, qualquer pessoa que agrida, seja lá verbal, psicologicamente, patrimonialmente, como foi os exemplos que você deu. Isso, é uma proteção familiar. Não precisa ser um companheiro, um homem. Não.
Não precisa. É uma proteção ali dentro do âmbito familiar, né? Então, a lei vai dar essa garantia de proteção, de acionar todos os mecanismos que existem dentro da lei, que é a parte do psicológico, né? Tem direito ao atendimento psicológico, tem direito a uma medida protetiva, no caso de a mulher ter bens, né? Com esse agressor, né? Com o autor da agressão. E quando ela sai do lar, por exemplo, a primeira coisa que ele começa a fazer é vender para que ela não tenha depois direito. Então, ela pode acionar, ali naquele momento que ela registra o boletim de ocorrência, uma medida protetiva, inclusive para fazer o bloqueio desses bens, para que ele não venda, não acabe com o que com o patrimônio com o que eles construíram, porque aí ela tem a garantia do direito dela nesses bens, né? Em relação à guarda dos filhos? Então, hoje, isso é uma grande discussão, né? Porque tem a divisão de que o pai tem o direito à visita e tudo mais. Só que quando está nesse âmbito de agressão, como que é possível um pai fazer a visita de um filho com a mãe ali? Não né? é raro a gente ver nos jornais uma notícia de que o pai se vingou da criança, se vingou da mãe usando a criança, Sim, né? e hoje em dia, assim, a gente já tem, aí, pela legislação, proteção de que o agressor, né, comprovadamente, assim, tem até perdido guarda de filhos, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque você não pode submeter a criança a esse convívio com uma pessoa que agredia a mãe. A criança está correndo risco, né? Sim, mesmo porque ela conviveu ali, né? Agora também, essa semana, acho que foi antes de ontem, foi também aprovado a qualificadora de quando o agressor comete essa agressão na frente do filho, tem um agravante na pena. Sobe de 1/8 a pena que ele teve em relação à agressão, se isso foi feito na presença dos filhos. Então, assim, aos poucos a gente está conquistando bastante coisa. Aí, mais essa conquista, né, de ter o agravante, se isso é feito, se o pai agride, bate na mãe, na frente do filho, a pena dele vai ser agravada. Eu acho que isso é importante, e é importante divulgar isso também, Sim. porque serve também como um caráter educativo, Com talvez, certeza. né? Não só punitivo. Sim, muitas pessoas falam da Lei Maria da Penha, dizem, nossa, essa lei não serve para nada, não vale para nada, porque ainda continuam morrendo mulheres. Sim, continuam morrendo mulheres, mas ela tem protegido muitas mulheres também, né? Então, a gente tem que buscar mecanismo, a gente ainda tem que lutar muito, talvez até que haja aí uma punição um pouco maior, ou fazer algumas mudanças na legislação, mas a gente também tem que entender que essa lei foi muito boa, ela protege muito, muitas mulheres ainda são protegidas, são salvas por causa da lei, né? E ela foi o que você falou, ela traz um caráter de educativo, né? Opa, antes não existia, mas agora se eu fizer tal coisa, existe. Posso ser preso, posso ter uma pena né, acima aí de 20 e poucos anos. Então, é muito importante. Ela traz muita segurança, sim. Mesmo ainda existindo muitas mortes, ela traz muita segurança. Como que esses casos eram tratados e julgados antes dessa lei? Era tratado como homicídio, né? Não tinha a qualificadora como uma do agressão. não tinha a qualificadora do gênero. As penas eram menores? Eram menores, as penas eram menores. E agora, com a instituição do feminicídio em si, que é a violência, é o crime, pela condição dela ser mulher, né? Do gênero de ser mulher, então, assim, trouxe mais segurança, né? E é bom e é educativa, né? Porque só que o que a gente conversa muito, assim, entre nós e o que a gente tem trabalhado bastante é que não basta apenas você tratar a causa depois que o crime ocorre, a gente tem que começar a trabalhar também com a prevenção, que é o que a gente faz bastante. Trabalhar com informação, com educação, desconstrução de machismo, né? Isso desde pequenininho, da criancinha, de ensinar, olha, você não precisa puxar o cabelo da menina, empurrar a menina na escola ou em casa, porque você quer tal coisa. Eu quero esse brinquedo, eu vou bater nela, né? Então, eu acho que isso, a gente também, como mãe, inclusive, a gente tem que trabalhar isso dentro da nossa casa. Essa já era né? uma pergunta que eu ia te fazer. Olha, eu adiantando. Adiantou, A gente está em sintonia, viu? Como que a gente vai no dia a dia? Porque isso a gente não pode sentar e falar, vem aqui que eu vou falar com você sobre isso.
no dia a dia, como que a gente vai falando, olha, não puxa o cabelo da sua irmã ou tal, que às vezes a gente acha, não, é coisa de criança. E aí a gente está criando um monstrinho ali, não está percebendo, é uma né? desconstrução que é nós mesmos, né, quanto mulheres, quanto mães, a gente tem que começar dentro de casa, né? Porque você não vai explicar para o menininho, olha, existe a lei do feminicídio, se você matar fulano, você não, né? Você não tem como falar isso com uma criança, né? Mas você tem como explicar, olha, você não pode bater na sua coleguinha na escola porque você quer o brinquedo. E nós, como mães, a gente tem que ensinar. Por exemplo, eu tenho um casal de filhos, né? Eu tenho 4, mas, assim, os que estão comigo agora menores, um casal. Eu não posso falar para minha filha, olha, arruma a cama do seu irmão. Por quê? Não, Por quê? cada um arruma a sua cama, Por quê? certo? Exatamente, por quê? E é assim, na nossa época na minha adolescência, sempre foi assim, né? Eu fui, assim, criada com um pai um pouco mais machista que achava que as meninas tinham que fazer as coisas para os meninos. E não é assim, né? Então, isso a gente tem que ir desconstruindo. E dentro da nossa casa, olha, todos vão lavar a louça, todos vão guardar a louça, vamos varrer a casa todo mundo junto. Exatamente. E é bacana, você envolve, você traz essa educação dentro da sua casa, né? Porque você envolve a criança no cotidiano, no serviço, na atividade, que ele também faz uso. Então, por que não ele não cuidar, não é? Não precisa ser uma coisa pesada, né? Não, é no dia a dia, nas tarefas simples, de maneira leve. Então, dentro da escola é bem importante. Tem agora instituído, né, legalmente, que no mês de março haja a Semana da Lei Maria da Penha dentro das escolas. Então, as escolas têm que falar sobre esse tema e é bem importante isso. Qualquer escola? Qualquer escola. É bem importante isso porque é dentro da escola que acontece muita coisa. E dentro da escola, os professores são nossos parceiros, porque eles também identificam muita coisa. Identificam violência sexual, eles identificam, por exemplo, se a mãe daquela criança está sofrendo uma violência, né? Está dentro de um lar abusivo, porque essa criança vai demonstrar na escola, nem que seja por um desenho ou por uma atitude. Pode ser que ele já seja uma criança violenta, mas por quê? Vamos, né? Vamos voltar aí, dia vamos desses estudar. Eu vendo uma matéria, lá, se não me engano, foi no Recife, que 26 crianças passaram mal, uma crise de ansiedade e tal. Sim. E aí a diretora da escola falou algo que me chamou a atenção, falando que a escola é uma esponja do que acontece na sociedade. Sim, né? É um reflexo ali. É um termômetro de tudo, né? Porque a criança traz da sua casa a vivência dela do dia a dia, o que está acontecendo. Então, é assim, os professores são bem parceiros de todo esse nosso trabalho, porque eles identificam, né, a maioria das denúncias de estupro, sai de dentro das escolas, né? A criança chega ali e pede um socorro. A gente já viu várias reportagens, criança deixando bilhetinho ali numa prova, olha, meu pai está batendo na minha mãe, me ajuda. Então, é importante a gente trabalhar isso. E todas as vezes que a gente, da ONG, a gente faz um trabalho de levar informação, de fazer palestras em escolas, associações, faz roda de conversa com essas mulheres na comunidade, sempre tem alguém no final dessas palestras que chamam a gente para uma conversa. Olha, posso te falar sobre tal coisa? Então, assim, é bacana você falar isso, porque naquele momento que você está nesse bate-papo, agora, por exemplo, nós duas conversando, e pode ter certeza que tem alguma mulher que está ouvindo e ela fala, nossa, eu estou passando por tudo isso e não tinha percebido. Não tinha percebido. Ou a amiga está ouvindo. Nossa, olha, escutei tal coisa da minha vizinha. Eu acho que o marido estava batendo nela. Será que eu posso, né, me meter? Eu posso fazer uma denúncia, isso, a gente tem um ditado ridículo. Desculpa quem inventou esse ditado. Que diz que briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Mete a polícia. Mete polícia, a gente salva a mulher, a gente faz tudo isso, né? Porque você não vai ficar omisso de ouvir a vizinha ali apanhando. E aí, outra vez, volta aquela história do julgamento. Independente se você acha que depois, no outro dia, ela vai voltar para ele ou não. Porque a gente não sabe quais são as condições, né, dessa mulher e as necessidades dela. Tem muita gente que não denuncia justamente por isso, fala, né? Nossa, ela vai apanhar hoje e amanhã ela volta. E eu vou ficar de ruim. Eu vou ficar de ruim. Mas você sabe qual é o motivo que ela está voltando e voltando e voltando? Será que ela não está tendo um acolhimento? Será que ela não está tendo uma ajuda até de poder público, inclusive, de ter aí uma iniciativa para que tenha uma recolocação no mercado de trabalho dessa mulher, que ela tenha uma vaga na creche para o seu filho? Qual é o motivo que ela não está voltando?
né? Que ela está sempre voltando, que ela não sai. É mais ampla, é né? mais ampla, é muita coisa, porque não basta você falar, olha, você tem que sair da sua casa porque você está sofrendo violência doméstica, tá? E daí? Vai ter emprego para essa mulher com essa criança? Como ela vai se sustentar? Como ela vai onde sustentar? viver? Ela vai ter vaga na creche para o filho dela? Hoje em dia já existe no estado de São Paulo instituído o auxílio para a mulher que sofre violência doméstica. Então, ela vai receber um auxílio aluguel, mas isso é temporário, não é para sempre. Então, a gente precisa ter estrutura para receber essa mulher, né? A gente precisa dar aí a segurança para que ela saia desse lar. A gente sabe que muitas famílias, até pela condição financeira, não tem como acolher, né? Ai, a mãe vem para a casa da mãe. Nem toda mãe pode receber essa filha com, às vezes, 2, 3 filhos de volta, né? Então, assim, é um assunto bem amplo, é complicado e que a gente tem que trabalhar bastante nisso e é uma das nossas intenções, que é ter um lugar específico para que essa mulher se capacite, para que ela estude, para que ela termine os estudos, porque muitas casam nova e para ali, né? Aí vem os filhos e ela não... Porque até o homem fala, olha, eu garanto, não fica aí em casa, cuida das crianças e o resto né? Larga a carreira, larga tudo. Aí ela se anula, ela não estuda mais, ela não busca mais o profissional. E a gente não sabe o que vai acontecer na frente, né? Exatamente. Eu acho que foi uma coisa que eu sempre ensinei. Eu tenho uma filha de 30 anos e eu sempre falo para ela que bacana, olha, estuda, seja independente financeiramente, que a hora que você tiver seu marido, bacana, vocês vão construir uma vida juntos. Mas se não der certo... Você está tranquila, né? Então, assim, é isso que a gente quer para as mulheres, né? Que elas se capacitem, que elas estudem, que elas sejam independentes. Ser independente não significa que você é inimiga do seu marido, não é? Exatamente, é parceira, né? Uma relação parceira. Tem que ser uma relação de parceria. Parceria, exatamente. Cris, a fulana está assistindo a gente, está com dúvida. Como é que eu denuncio? Ou eu tenho dificuldade para denunciar? Ou é a minha vizinha, não sou eu? Posso denunciar? Para quem que eu denuncio? Que delegacia eu tenho que procurar? Então, quem que eu procuro? Hoje em dia, a gente tem alguns mecanismos, né? A gente tem um 180, né? Que é o que tem o direto atendimento à mulher, mas isso não são em casos de emergência. Olha, eu ouvi, a minha vizinha ali está sofrendo, tal, está acontecendo alguma coisa estranha. Aí você pode fazer essa denúncia no 180. Quando é um caso específico de emergência, olha, tá apanhando mesmo, ele tá batendo nela, você liga para a polícia, é 190. Se ela, olha, aconteceu o caso hoje, agora eu quero registrar o boletim de ocorrência, procure a Delegacia da Mulher, tem a DDM. Inclusive, hoje em dia, até por conta da pandemia, que muitas mulheres ficaram isoladas, né? Ficou no isolamento social e muitas ficaram com seus agressores, tem um mecanismo de fazer o boletim de ocorrência online pelo site da Polícia Civil. Inclusive, tem um local específico, violência doméstica, ela vai clicar lá no violência doméstica e ela pode, inclusive, dizer nesse boletim de ocorrência se ela precisa da medida protetiva ou não. Então, assim, o delegado também é uma coisa recente, que foi instituída agora na pandemia, que o delegado, né, ou a autoridade de polícia, que está ali naquele momento no plantão, ele tem autoridade, tem autonomia para requerer uma medida protetiva. Então, assim, antes precisava ir para o juiz, vamos esperar 48 horas. Então, agora o delegado pode fazer isso, né? Tá na descrição desse vídeo, a gente vai colocar ali, para quem está assistindo pelo YouTube, a gente vai colocar o site bonitinho. Isso. Toda a cidade tem delegacia da mulher? Nem todas, né? Acredito que não. Nem todas. E nem todas são 24 horas, e né? nesses Pode casos? ir para a delegacia comum. E é obrigatório o registro do boletim de ocorrência. Tá? Se o delegado Qualquer não departamento quiser de polícia alguma... não posso fazer por conta disso. Não, ele é obrigado. É obrigado a fazer. Obrigado a fazer. Tem atendimento na Defensoria Pública também, que tem um específico para atendimento da mulher. Tem Secretaria da Mulher, né? Como nós somos de Mauá, em Mauá tem a Secretaria da Mulher, tem a DDM. Ainda não é 24 horas, mas a gente aí luta bastante para que ela seja 24 horas, porque a gente precisa de uma delegacia 24 horas no nosso município. Então, se ela precisa do atendimento psicológico, tem o CREAS, tem o CRAS, né?
Então, tem onde buscar ajuda. Tem alguns mecanismos, né? Sim. Lembrando que às vezes não é só caso de polícia, né? Sim, talvez. Ela precisa de informação, né? Ela precisa de um acolhimento psicológico, né? Tem onde buscar ajuda. A gente vai depois colocar na descrição desse vídeo. E elas podem procurar a gente também, porque a gente está bem à disposição. A gente tem uma equipe formada, especializada. Nós temos advogados, nós temos assistente social, psicólogas na nossa ONG, que a gente presta esse serviço também para essas mulheres, né? De encaminhamento, de orientação. E aí é só procurar a gente que legal, vou deixar a gente ajuda. Isso, deixa aí, que elas podem procurar a gente. Cris, o tempo está acabando, mas você trouxe um material muito bacana aqui pra gente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Talvez aqui. Opa, aqui. Da ONG Mulheres em Ação, que fica lá em Mauá. Isso. E aqui está falando números sobre a violência no Brasil em 2021. Tá recente, apesar de já ter saído alguma coisa de 2022. Agora em agosto saiu os números de 2022. E são números aqui, gente, que são chocantes, são absurdos. 8 mulheres são agredidas fisicamente por minuto. Né? Isso foi durante a pandemia. Exatamente. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Aí tem, por exemplo, maior prevalência entre mulheres separadas e divorciadas, né? É o sentimento da posse, né? Mesmo estando separado, ele ainda não caiu a ficha que ela tem direito de seguir a vida, né? E ele fica na perseguição, né? Exatamente. É o que você disse, é posse. É posse. Né? Por exemplo, aqui para mulher casada, né? 16,8%. Para viúva, 17%. Solteira, 30%. E separada ou divorciada, 35%. Aumenta muito, né? Aumenta muito. Uma em cada 4 mulheres de 16 anos ou mais foi vítima de algum tipo de violência nos últimos 12 meses no Brasil. Isso aí dá 17 milhões de mulheres. É muita gente. É muita. É muita. E está acontecendo isso com a nossa vizinha, com a nossa prima, comigo, e que a gente não está sabendo. Exatamente. Né? Para chegar nesse número tão grande, está mais perto da gente do que a gente imagina. Esse materialzinho aqui, a gente trabalha com a identificação dos tipos de violência. A gente leva para a comunidade, leva para associações, roda de conversa. Na rua, a gente já fez drive, para no farol, a gente entrega esse material. Porque é bacana a mulher ler, se identificar. Olha, nossa, violência psicológica, sexual, patrimonial, às vezes ela nem sabia como assim patrimonial? E aí tem bem a explicação. E esse é um material que eu te falei, como é bacana trabalhar a prevenção, nós fizemos uma cartilha que chama Namoro Legal, baseada nos dados do Ministério, né? E tem aí explicando para que a adolescente identifique na fase de namoro que está vivendo um relacionamento abusivo. Prevenção. É a prevenção. É o que a gente fala. Olha, o menino começou a escolher a roupa que ela sai, a amiga que ela conversa, vigiar celular, não pode ir para casa da tia, não pode... Olha, alerta, tem que ligar, né? Isso que eu ia falar, sinal de alerta aí. Alerta porque tem alguma coisa diferente, né? Não é porque você está namorando que aí ele vai te controlar, né? Logo, e tão cedo, né? Numa fase de 16 anos, 17 Dá tempo de pular fora. Dá tempo. Cris, muito obrigada. Imagina, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Depois eu vou conversar com você para a gente pegar todas essas informações e deixar na descrição desse vídeo. Quem estiver ouvindo a gente pelo Spotify, vai lá no YouTube, que vai ter tudo certinho para vocês. Isso, tá bom? Eu que agradeço e a gente fica aí à disposição de todas as mulheres para passar informação, trazer acolhimento e dizer para elas que elas não estão sozinhas e que podem contar conosco. Isso aí, isso é muito importante, né? Prevenir e depois que já aconteceu, a gente correr atrás dos direitos. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por participar aqui, dando seus palpites sobre temas que a gente pode trazer para o EnsinaCast sobre o terceiro setor e também sobre cidadania. Obrigada e até o próximo.